dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, e hoje nós iremos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 1 ao verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Muito bem, queridos, eu quero meditar com vocês sobre o título Campo de Sangue, fruto de remorso, preço de suborno. O texto que lemos agora registra um dos momentos mais tristes e um dos atos mais sórdidos que os corações sem Deus podem demonstrar. Os evangelistas, entre eles Mateus, nos mostram que a vida humana pode ir muito longe em direção ao fundo do poço, se Deus não estiver no centro de nossos corações. Vimos em meditações anteriores que a motivação de Judas em trair Jesus não foi apenas financeira. Judas acreditava numa causa e desejava fazer resistência à opressão romana. Isso não minimiza os seus atos, mas nos faz lembrar que ele não era o único culpado, ou seja, a única maçã podre do cesto. O capítulo 27 começa descrevendo a concretização do embuste relatado em nossa meditação anterior. Os líderes religiosos esperam o dia amanhecer para dar a sentença oficial sobre o réu, Jesus de Nazaré. Isso porque tinham de contornar a regra de proibição do julgamento de criminosos. Não podiam julgar à noite. Os versos 1 e 2 mostram que, concretizado o engano, os líderes religiosos finalizaram o espetáculo teatral emitindo a sentença. Então, após humilharem, espancarem e caçoarem de Jesus, amarraram e levaram o Messias para Pilatos dar a sentença capital, oficializando o desejo sórdido de seus corações, que era ver Jesus morto. Os versos 3 e 4 nos mostram que nesse interim, Judas Iscariotes procurou os líderes religiosos para devolver o preço do suborno, as 30 moedas de prata. Judas foi corroído pelo remorso ao saber que seu ato redundou na condenação de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que Judas esperava uma reação de Jesus. Judas tentou manipular seu mestre pela pressão. Certamente, acreditava que Jesus iria reagir em defesa própria, o que não aconteceu, conforme Mateus 26, 52 a 54, que já lemos em reflexões anteriores. Segundo alguns estudiosos, Judas sentiu a dor do remorso, que é diferente de arrependimento. Embora o dicionário trate as palavras ou sentimentos como sinônimas, a Bíblia vem em nosso auxílio para diferenciar os seus significados. O apóstolo Paulo coloca as duas definições lado a lado num texto específico. Ali há uma diferença que ajuda-nos a entender as reações posteriores ao ato cometido. Segundo Paulo, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo
produz morte. 2 Coríntios 7, verso 9. Remorso, queridos, é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza. Não existe tristeza pelo que pecado é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com ele. A tristeza do remorso é a tristeza das consequências. Não havendo consequências, não há tristeza. Por isso, Paulo vai dizer que o arrependimento produz tristeza para a vida, mas o remorso para a morte. Ao olharmos para a reação de Judas após tentar devolver as 30 moedas, percebemos que ele sentiu a aguilhoada de sua própria culpa. Ele entendeu que foi longe demais, viu que não tinha mais volta, não era aquilo que ele esperava, não fazia parte dos seus planos. Um dado importante aqui, que o texto nos mostra, é a reação dos comparsas de Judas. Eles disseram: o que nos importa? Isso é com você. Os líderes religiosos foram os primeiros a lavar as mãos, antes mesmo que Pilatos. Declararam: não temos nada com seu remorso. Claro que eu estou parafraseando. Os versos 5 e 6, a reação de Judas ao insucesso de sua tentativa foi pegar as moedas, jogá-las para dentro do templo e depois foi enforcar-se. Só que Atos 1,18 traz uma confirmação da morte de Judas com uma informação adicional. Pedro afirma que as entranhas de Judas ficaram expostas. O que acredita-se é que Judas foi enforcar-se em uma árvore, a corda se rompeu e Judas caiu em um despenhadeiro, e ao cair lá embaixo, ao chegar lá embaixo, ele se despedaçou e as suas entranhas ficaram para fora. Esse é o relato de Atos 1,18, quando Pedro vai então explicar que Judas fez parte daquele ministério, mas por ter tirado sua própria vida, eles iriam então escolher um novo apóstolo para substituí-lo, que foi Matias. O interessante fato também aqui é a forma como os principais sacerdotes contornam a situação. Eles não deixaram aquelas moedas no templo sob o argumento de que era dinheiro impuro, preço de sangue. Não consideraram suas ações aprováveis, mas o dinheiro passou a ser sujo. Interessante, não? Como o ser humano é hábil em mascarar os propósitos de suas más ações. Judas, insatisfeito com o desfecho, suicida-se. Os sacerdotes, sabendo que o dinheiro era sujo de sangue, deram outro destino a ele, para não contaminar o templo. A vida deles podia ser contaminada, o edifício não. Os versos 7 e 8 trazem a informação de que eles então resolveram fazer filantropia para esconder o mau caratismo deles. Compraram um campo onde os oleiros retiravam barro para fazer jarros, o campo do oleiro. Um local supostamente cheio de escavações, o que tornaria mais fácil de enterrar pessoas. Vejam que homens de um bom coração, é claro que entre aspas, compraram um cemitério para indigentes. Uma boa maneira de esconder a corrupção do coração é fazer filantropia do dinheiro. Ele é bandido, mas ajuda a comunidade. Ele é corrupto, mas tem uma ONG, sustenta uma ONG. Ele mata, mas paga o funeral para não onerar a família. Soluções práticas para esconder o principal, o pecado do coração, a maledicência do coração. Os versos 9 e 10, o evangelista Mateus nos faz saber de um dito profético sobre esse momento. Ele cita Jeremias, mas o texto está em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Os estudiosos afirmam que aqui ocorre um fato semelhante ao ocorrido em Lucas 24, 44, onde os salmos são identificados como escritos. Os estudiosos concordam em que no tempo de Jesus haviam 3 grandes divisões no Antigo Testamento: lei, escritos e profetas. Os livros dos profetas eram iniciados por Jeremias,
E a citação é identificada pelo primeiro livro do volume, e não pelo nome específico de seu autor. Como a ordem dos tratores não altera o viaduto, o que nos importa aqui é o que foi dito. E aí eu quero ler para você o finalzinho do nosso texto de hoje. Mateus 27, 9, a segunda parte do verso, e o verso 10 que diz assim: Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse texto está no livro do profeta Zacarias, como eu acabei de citar para você. A grande questão aqui é o valor de Jesus para os líderes de Israel. Quanto valia Jesus para os líderes de Israel? Nada, ou quase nada. Mas eu finalizo com uma pergunta: quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Vamos orar? Te damos graças, ó Senhor, pela meditação da Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que Tu traga esta palavra ao nosso coração. Isso porque, Senhor, muitas vezes nós banalizamos a Tua Palavra, muitas vezes nós banalizamos o Senhor nosso e trocamos tanto a Tua Palavra como o nosso gracioso Deus por pecados, pecados que agradam o nosso ser. Muitas vezes trocamos a reunião, a congregação dos santos, por coisas tão pequenas que poderiam ser deixadas de lado ou adiadas. O fato, Senhor, é que nós muitas vezes ocupamos o nosso coração com os nossos desejos. E como disse Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ó Senhor, ajuda-nos a não sermos idólatras de nós mesmos, idólatras de coisas como trabalho, como os bens, como amizades. Ajuda-nos, ó Deus, a frear, a fazer morrer a idolatria de nosso coração. Abençoa as nossas vidas, ó Senhor, dando-nos fé, fortalecendo-nos, ajudando-nos nesses dias maus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe as suas vidas, que nós possamos ter um resto de semana na presença do nosso Deus. E se o Senhor assim nos permitir, amanhã retornaremos dando continuidade a este devocional diário. Deus abençoe você.